Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma revisão para a prova, que teria que ter sido ontem, né? Mas ontem, por problemas técnicos, a gente não conseguiu fazer essa aula, então farei gravada aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem. Estou disponível no fim de semana para vocês tirarem dúvida, olha isso. E também até quarta-feira, quinta, né? Que será o dia da nossa avaliação, certo? Então, a gente vai começar hoje a falar sobre o currículo, que é a grade curricular, certo? Então, vamos tentar entender novamente isso para irmos super bem na prova, certo? Então, vamos lá. Na verdade, eu havia passado 2 questões para cada grupo, cada arquivo do PowerPoint com esses slides todos era para ser estudado enfim, né? Tentar responder 2 questões. A ideia da revisão era essa, né? Mas, enfim, vamos deixar para P2, quem sabe a gente consegue fazer dessa forma, tudo bem? Então, bora lá, vamos entender o que é o currículo, né? Então, o currículo dentro da escola, na verdade, a gente pensa que seria aquele caminho, aquele percurso que o aluno vai ter que traçar durante a viagem dele. A viagem dele vai até onde ele quiser no estudo, não é verdade? Então, ele vai até o Fundamental 2, até o ensino médio, até a graduação, pós, mestrado, enfim, todas essas formações que existem, né? Então, para ele chegar até a viagem dele, até o objetivo dele, ele precisa fazer uma viagem. Cada pausa seriam, então, os lugares que ele frequenta durante essa viagem. Então, seriam as séries que ele frequenta. Então, a primeira série, a segunda, enfim, né? E aí, então, esses são os lugares que ele vai frequentar até chegar no objetivo final, né? E a cada ano, um novo aprendizado, certo? Então, é mais ou menos isso. Essas foram as questões que a gente, na verdade, discutiu em sala de aula, né? Não vou tirar dela, só poder, então, fazer alguma avaliação, não se preocupe, tá? Para falar sobre currículo, a gente tem, na verdade, 3 teorias, tá bom? Então, a gente tem a teoria tradicional, teoria crítica e teoria pós-crítica. A teoria tradicional, ela está muito relacionada à metodologia de ensino tradicional, lembra dela? Onde a gente tinha ali um professor autoritário, onde a gente tinha um conteúdo, na verdade era somente conteúdo, depois a gente vinha com exercícios de memorização, de fixação, né? O aluno, ele mal falava em sala de aula, aqui, na verdade, o mais importante era o professor. Aquelas características que vocês já conhecem, que a gente já falou bastante sobre, né? Que é o tipo de ensino que havia e que aparentemente ele dava certo, né? Então, ali, quem sabe mais é o professor, né? E ele, então, né, precisa dominar todos esses conteúdos. Então, quanto mais velho o professor, melhor para a escola. Era essa a ideia que se tinha. Ensinar é repassar conhecimentos e não agregar conhecimentos também, como se fosse a ideia de Paulo Freire, né, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Aprendizagem é modificação de desempenho, olha que coisa interessante, né? E a gente tem o condicionamento e o reforço, que é o behaviorismo, não é isso? Então, eu vou condicionar alguém, eu preciso dar uma resposta positiva ou negativa através de um mecanismo de processo que a gente chama de behaviorismo, que é o comportamental, tá bom? Vamos lembrar de Charlie Chaplin, naquele filme que vocês assistiram. Vamos pensar em Pink Floyd, naquele clipe, né, The Break the Wall, que a gente já assistiu, enfim, onde a gente forma todo mundo igualzinho, né, todo mundo padronizado, certo? E a gente pode até pensar de que hoje, quando a gente vai visitar qualquer escola, como é que é a sala de aula, né? A sala de aula é ainda no método tradicional. Onde fica o professor? Também fica lá na frente, também como um método tradicional. Quando a gente entra numa escola onde ela não é com a metodologia tradicionalista, e a gente não encontra carteiras uma atrás da outra como hábito, a gente também fica preocupado. Opa, que tipo de escola é essa, né? É engraçado que a gente precisa desconstruir isso, certo? Bom, ainda no tradicional, a gente não tem preocupação com o processo de aprendizagem, com o resultado desse aluno, né?
Quem será esse aluno para o mundo? A gente não tem essa preocupação no tradicional, na teoria tradicional, né? A assimilação dessa criança, desse aluno, ele deve ser igual à assimilação de um adulto. Então, lembra da ideia de que a criança ela é um mini adulto? Que o adulto quer que a criança cresça ou tenha a mesma maturidade que ele, e na escola também. Então, é essa a ideia ainda, né, nessa parte aqui, tá bom? Nessa teoria. A gente tem uma outra coisa bastante interessante, que é a competitividade. Então, a gente tem, por exemplo, competições gincanas para ver quem é o melhor, para ver quem é que se destaca mais, né? E isso, hoje em dia, ele não é bem visto, porque, na verdade, a gente tem aí muitas crianças com baixa autoestima, certo? O que mais que a gente pode falar aqui? Da aprendizagem que é mecânica, e aí, então, a gente vai lembrar de Pink Floyd. Isso, certo? Bom, como que é a escola tradicional? Então, na verdade, ela prepara a moral e o intelectual dos indivíduos, né, dessas crianças aí, para que eles sejam alguma coisa na sociedade, mas, na verdade, pensando no trabalho, certo? Preocupação com a aprendizagem, notas e mensuração, são as menções, né, que se você é bom aluno ou não. O conteúdo é conhecimento verdadeiro, a gente não tem aí uma outra forma de aquisição de conhecimento, não existe debates, ok? Não existe formação para o professor, que é outra coisa importante, né? Mesmo sabendo que o professor é o centro do saber, é o centro do universo ali da escola, né? Dentro de uma sala de aula, ele não tem metodologia. Como que ele vai chegar no aluno que não entendeu a disciplina? Ele não quer saber. O professor dessa época, dessa teoria tradicionalista, ele não quer saber a forma como você vai aprender. A importância aqui é você aprender e vai de você, certo? O professor é o centro do saber, a relação ela é autoritária, infelizmente, tem uma técnica, uma disciplina, essa técnica ela é autoritária, ela é rígida, tá bom? E os alunos são, gente, na verdade, eles não têm um conhecimento aprofundado das coisas, tá? A gente chama de tábula rasa, né? E ele é o passivo, é aquele que não pode fazer pergunta, que não pode dizer que não entendeu, né? Então ele apanha, ele é ridicularizado, enfim. A gente já viu aí, certo? Vamos lá. Aí então fica aqui para vocês. Another Brick in the Wall, que é a música, né, acho que encabeça essa metodologia e a crítica a ele, na verdade, né, não é homenagem, não, é crítica, tá? E a gente tem uma outra teoria, que é a teoria crítica. Então, a gente tem a teoria tradicional, que a gente acabou de falar, lembrando, sim, dessa metodologia tradicional, né, e agora a gente tem uma teoria crítica. Então, vamos pensar que ela é o oposto dessa tradicional, tá bom? Mas, na verdade, é porque a sociedade também já estava dividida, né? A gente tem aí, deixa eu já mudar o slide para vocês. A gente tem aí uma sociedade que ela é dividida em dois opostos, são os burgueses e os proletariados, né? Então, existe uma luta de classe, porque existe a exploração, tá bom? A educação, ela é vista como alguma coisa que divide a sociedade, então a gente tem a educação para os pobres e a educação para os ricos, tá bom? E isso a gente tem até hoje, não é isso? Então, muita coisa ainda não mudou, infelizmente, né? E a escola cumpre seu papel no processo de reprodução do capitalismo. Então, eu ensino algumas coisas interessantes para quem é rico e eu ensino o basicão para quem é pobre. Isso acontecia na época muito, muito, muito. Bom, a gente tem aqui alguns conceitos interessantes que a gente precisa pensar porque apareceram nessa época. Vêm dessa época, alguns respingam até os dias de hoje, e tem muita coisa interessante acontecendo aqui, porque é uma época de muita, mas muita, muita mesma, informação, tá bom? Primeiro a gente tem aí o conceito do Bourdieu, que é sobre a violência simbólica.
Violência simbólica é aquela que se forma uma violência. Então, por exemplo, tem coisas que acontecem com a gente que a gente não, assim, não põe reparo e não põe peso, tá bom? Por exemplo, o assédio moral é uma coisa que acontece, às vezes, todos os dias, e a gente nem percebe, porque a gente não se importa com isso, porque a gente tem coisa mais importante para fazer. O assédio sexual, o assédio moral, ele é visto como uma violência simbólica, porque, na verdade, existe duas pessoas, duas partes, né? Uma parte que sofre e aquela que pratica, certo? Só que os dois, na verdade, acabam não tendo muita consciência do que estão fazendo e do que estão sofrendo, entendem? Então, por exemplo, no assédio moral, aonde a gente tem... Não, vamos pegar um que é mais fácil da gente entender, já que a gente fala de sala de aula. Vamos pegar o bullying, tá bom? Então, por exemplo, início de ano, os alunos não sabem seus nomes ainda, então vem com aqueles apelidinhos. Os apelidinhos são bullying, tá? Apelidinho por quê? O apelidinho é a parte mais que chama mais atenção de uma pessoa, chama atenção por parte negativa, né? Por isso que acaba sendo bullying. E aí, então, aquele apelidinho fica. Por exemplo, o gordinho. Fala com o gordinho, 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 gordinho. O gordinho é bullying. É bullying, gente. Ninguém está falando que o gordinho, ele é bonito, ou ser gordo, por exemplo, é saudável? Não, não é. Então começa daí, tá bom? E com certeza esse gordinho, ele sabe das dificuldades que ele tem numa aula de educação física, por exemplo, né? Então, a gente não pode, não devemos estimular e nem fazermos isso, nós como professoras, tá bom? Meus amores, tem uma intervenção externa aí, espero que meu pop filter esteja filtrando esse comercial. Então, vamos lá. Então, a violência simbólica, na verdade, ela é cometida por uma pessoa que, na verdade, não tem muita consciência de que aquilo é um bullying, aquilo é uma violência simbólica, tá bom? O Bourdieu, ele diz de que isso, na verdade, essa violência, ela vem das classes dominantes, que querem tentar controlar a outra classe, que é a classe dominada, que seriam, na verdade, as pessoas com menos instrução, menos capital, menos dinheiro, certo? Bom, a gente tem um outro conceito aí que são os aparelhos repressivos. Repressivo vem de repressão, né? Onde a gente diz sim, onde a gente diz não, onde a gente controla, tá bom? Quais são esses aparelhos, essas instituições, hoje a gente chama de instituição, que faz parte do Estado e que é de repressão? A polícia, os tribunais e as prisões, certo? E aonde a gente tem ideias que traz para nós, de alguma forma, ideia boa, ideia ruim, enfim, sei lá, né? Que a gente chama de aparelhos ideológicos do Estado. Esse Estado aí também é maiúsculo, tá? A gente tem as igrejas, as escolas e a mídia, tá bom? É onde a gente tem ideias. Então, a gente tem violência, repressão e ideologia, tá? São 3 conceitos importantes aí que vocês devem fazer uma pesquisa, que, na verdade, dentro daquelas questões tinha um pouquinho disso, certo? Então vamos ver o que isso tem a ver, na verdade, com essa teoria crítica do currículo, certo? Então, essa ideia crítica, ela faz duas divisões, né? Então, ela fala da rede PP, que a gente chama de primário profissional, que é destinado a pessoas que não tinham dinheiro. Vamos lá. As pessoas que não tinham dinheiro, elas não tinham dinheiro para fazer alguma coisa. O que seria fazer alguma coisa? Melhorar na vida, viajar, estudar fora, fazer uma faculdade, tá bom? A gente não está pensando em 2000, a gente está pensando em 1940, 50, 60, tá bom? Então, a gente está pensando nessa época. Então, era muito diferente, certo? Então, aqui, essa rede PP, ela era destinada aos trabalhadores, as pessoas que não tinham dinheiro, então deixava os filhos na escola, lembra da creche que a gente já viu? Então, deixava as crianças na escola para eles, os pais irem trabalhar
E enquanto eles trabalhavam, as crianças ficavam na escola, e aí o que elas aprendiam na escola? Na verdade, era só leitura e cálculo, somente isso, tá bom? Não tinha nada além disso, tá? Tinha recreação, muita recreação. Por isso que ainda é vista a escola, hoje em dia, como o ensino infantil, né? Que são as crianças bem pequenas e pequenas, né? De 0 até 4 anos. Por isso que as mães e os pais ainda veem a escola nesse período como apenas para brincar. Mas a gente sabe que esse apenas para brincar é na visão de não conhecimento, a gente chama de ignorância, né? De não conhecimento da mãe na pedagogia. Ainda bem, né? Estamos nós ali para isso, né? Então, nós sabemos que nós, como pedagogas, durante essa fase, que é uma das mais importantes, nós vamos trabalhar coordenação fina, coordenação grossa, lembra que a gente trabalhou isso? A gente vai trabalhar a lateralidade, a gente vai trabalhar a fala, o desenvolvimento da fala, a linguagens, os tipos de linguagens que existem, as formas de comunicação, não é isso? A gente vai trabalhar solidariedade, empatia, olha quanta coisa que a gente trabalha de 0 até 4, 5 anos, e que os pais acham que é apenas brincadeira, né? Mas não é, tá bom? E aí, então, esse pensamento, ele só aconteceu depois de muito tempo dessa rede PP que a gente está falando. A rede SS, que é o secundário superior, que a gente chama, ele está destinado a quem tinha dinheiro. Então, as escolas, elas eram gratuitas também, só que aqui a gente tinha um outro tipo de ensino, tá bom? Por quê? Porque eu tentava preparar essas crianças para ser alguma coisa na vida, tá bom? Mesmo que seja dono da loja do pai. Claro, porque os burgueses vieram dessa forma, tá bom? Vamos lá. Ai, acho que eu bati errado, perdão, queridos. Ah, não, ok, aqui a gente parou daquela aula, né? Beleza, vamos continuar. Bom, essa teoria crítica, ela faz uma crítica a tudo, tá bom? Então, quando a gente pensar em o que é a teoria crítica, é aquela que a gente faz crítica a tudo que faz menção a poder, que é o Estado, por exemplo, a prefeitura, que não tinha nessa época, e ao governo federal, tá? Então, crítica faz crítica ao governo. Então, faz crítica aos processos de convencimento, adaptação e repressão daquela sociedade dominante, tá bom? Contraposição ao empiricismo e ao pragmatismo das teorias tradicionais. Então, o achismo, por exemplo, não tinha mais que existir, né? Crítica à razão iluminista e racionalidade técnica. Então, a gente tem aqui uma crítica àquela fase do iluminismo, né, onde tinha racionalidade, tinha técnica, mas não tinha metodologia. Crítica à escola como uma reprodutora de classe dominante, né, e aí então tem a diferença das desigualdades sociais. Existe isso ainda, de uma certa forma, muito pequeno. Se a gente pegar a parte teórica, não existe mais, mas se a gente pegar a parte prática dentro de sala de aula, a gente encontra sim, tá bom? Mas a progressão continuada, ela veio também para diminuir isso, tá? Vamos ver o que mais nós temos aqui. Nós temos uma comparação com a escola francesa e a escola de Frankfurt, que a gente até conversou um pouquinho sobre naquela época, né? Então, a gente tem na escola francesa a teoria da reprodução cultural, porque a França lá era na Cidade da Luz, não é isso? Então, a Cidade da Luz, por quê? Porque a luz, ela é uma ideia, ela é uma iluminação, e essa iluminação seria a ciência, tá bom? E aí, então, a gente tem na escola francesa esse capital cultural, né, que é a reprodução cultural, que ela, na verdade, está baseada aí ainda na linguagem dominante, que é a cultura, tá? Bom, e aí, então, a gente tem teoria de Bourdieu e de Passeron. Claro, a gente está falando de dois filósofos franceses. Estamos falando da escola francesa. E aí a gente tem a escola de Frankfurt, Frankfurt, Alemanha, que a gente faz a crítica à racionalidade técnica da escola, que se chama mais ou menos pedagogia da possibilidade, né? Onde a gente tem um currículo como emancipação e libertação.
Então, a gente tem um currículo muito diferente do que a gente está acostumado, que é aquele currículo onde a criança escolhe a disciplina que ela quer aprender. Nossa, que coisa mais revolucionária. Gente, tem muita escola hoje em dia que já trabalha assim. Então, assim, a criança escolhe dentro daquelas opções, não é uma opção de 50 disciplinas, mas tem ali pelo menos umas 18, 20, e a criança escolhe qual que ela precisa estudar. Mas é claro que vamos pensar aqui que essa criança, ela não é uma criança que vem da periferia, onde ela não tem nem o que escolher para comer em casa, quem dirá escolher uma disciplina para aprender. Vamos pensar bem nisso, certo? Que isso faz a diferença e a gente sabe. Bom, a gente tem um currículo oculto, que seria uma crítica à reprodução não expressa do currículo oficial, mas ela aí tem uma manifestação das relações sociais na escola e das relações sociais na e da escola. Então, essas relações sociais com a escola também, elas são manifestadas, certo? A gente chama de currículo oculto, que faz essa crítica aí a esse currículo oficial, onde a gente tem a segregação, a divisão das disciplinas, certo? Currículo como conjunto das atividades nucleares da escola, então a gente tem aqui uma recuperação da especificidade da função social da escola e do papel do conteúdo historicamente sistematizado e construído pelo conjunto da galera. O que a gente quer dizer aqui? Que, na verdade, existe um conjunto de atividades dentro da escola que a gente se preocupa com qual o papel dessa escola para a sociedade. Sabe a escola... Férias na escola? Férias na escola, isso mesmo, era um projeto da prefeitura, eu acredito que ainda existe em alguns lugares. Então, a gente tem férias na escola, onde a família, a gente também tem família na escola, onde a família e a criança vai para a escola, e ela vai para a escola para se alimentar também, e tem alguns projetos pedagógicos muito diferentes das disciplinas que acontecem durante o ano. Mas a escola, ela é aberta para a sociedade, tá bom? Aqui é um outro olhar um pouquinho diferente, vocês estão vendo? Um pouquinho diferente, é ironia, né? É um pouquinho diferente aí daquele currículo que a gente viu agora de metodologia tradicional, certo? Como que a gente vê a escola aqui pensando nessa teoria crítica? A escola é um espaço de socialização de conhecimentos e saberes universais, olha que interessante. É o local de articulação entre a política e a pedagogia. Isso até hoje, amor. Tem muitas coisas, como eu disse, que respingam nos dias de hoje, certo? Qual é o conteúdo? O que é dado para essas crianças dentro dessas escolas onde a gente tem a teoria crítica? São conteúdos culturais universais, que aí então faz parte, esse conteúdo, que a gente chama de conteúdo universal, é onde a gente pode atuar com ele em qualquer lugar do mundo, por isso que ele é universal, né? Porque, na verdade, traz a realidade social para dentro de sala de aula. E a gente pode lembrar, sim, de Paulo Freire, da sua teoria, tá? Como que é a avaliação dessa escola que trabalha com a teoria crítica do currículo? Ela quer obter informações sobre o desenvolvimento da prática pedagógica para reformular ou então intervir dessa prática dos processos de aprendizagem. Então, a avaliação aqui ela é feita da seguinte forma. Eu não vou colocar uma questão lá e quero que você responda, por exemplo, que é a montanha. Né? Assim, como a gente aprendeu, que foi um método tradicional que a gente aprendeu, certo? Ela não quer dessa forma. Ela quer, na verdade, saber o que a gente aprende com alguns... Como que a gente pode chamar? De situação-problema, sabe? É como se a gente levasse situação-problema para dentro de sala de aula e ouvisse o aluno de que forma que ele iria resolver aquela questão. O professor-aluno, há uma relação interativa, olha que diferença. Ambos são sujeitos ativos na caminhada da aprendizagem. Então, o aluno é participante ativo, quase não sai a palavra. Então, muito diferente do tradicional, que ele ficava ali sentadinho, ouvindo. Aqui não, aqui existe uma participação. Então, é um bate-bola, né?
É um bate-papo? Pode ser, porque não? Bate-papo também a gente aprende muito, não é isso, gente? A gente faz isso direto em sala de aula e a gente aprende muita coisa, né? E aí, então, a gente tem, na verdade, com esse bate-papo todo que a gente faz, um aprendizado de conteúdos culturais universais. Olha, que a gente já está adiantada. Muito bem, aqui tem um filminho, um videozinho para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre. Eu acredito que vocês já tenham visto. E aí a gente vai para a última teoria, que é a teoria pós-crítica. Então vamos a ela. Pós-crítica está relacionada à pós-modernidade. Essa pós-modernidade não é a que a gente está pensando, tá bom? Essa que a gente está agora. Como se fosse o futuro, nosso futuro. Não. Vamos pensar que a gente está falando de algo no começo do século XX, final do XIX, começo do XX, meados do XX, a gente está no século XXI, só para lembrar. E então a gente vai pensar em 1945, 60, eu acho que 60 a gente vai pensar aqui, tá bom? Porque a gente está falando de pós-modernidade. E aí a gente tem algumas séries de coisas acontecendo também dentro da política, na vida social, na vida financeira, tá bom? Então a gente tem aqui algumas coisas que se juntam, né? Por exemplo, a política, a estética e o conhecimento, tá bom? Eles tentam unir isso dentro da teoria pós-crítica, porque eles acreditavam, né, de que estavam vivendo uma nova era, uma época onde muita coisa histórica estava acontecendo, né? E de fato, né? Então, por isso, tudo deveria ser muito diferente do que era antes. Então, a gente não vai encontrar nada parecido com a teoria tradicionalista, com aquele método tradicional de ensino, tá bom? A gente vai encontrar aqui o crítico, um respingo ou outro, tá bom? Mas o pós-crítico, ele quer, na verdade, tirar toda aquela roupagem que a pedagogia tinha e trazer uma outra roupa nova, diferente, mais elegante, mais bonita, também mais despojada, né? Para que a gente consiga ter uma educação de qualidade. Então, vamos ver o que a gente encontra nessa teoria pós-crítica, tá bom? A gente tem aí muita coisa acontecendo, como, por exemplo, a Revolução Francesa, porque foi depois da Revolução Francesa que aconteceu. A gente tem a Renascença, que é o Iluminismo francês. A gente tem o fim da modernidade, o fim das metas narrativas, que são as teorias relativistas das ideias. Vocês devem ter visto isso com Renatinha. E o foco no sujeito individual. Aqui, nessa teoria pós-crítica, a gente tem essa voz que a gente dá para o aluno e para a sociedade, na verdade, principalmente na sociedade vulnerável, tá bom? Então, a gente diz aqui que ela tem um poder de discurso muito grande. Vamos lá. Se o currículo serve para formar uma sociedade, então qual tipo de sociedade queriam formar na pós-modernidade? Perfeita reflexão, né? Então, a gente tem o desdobramento dos movimentos sociais da pedagogia, a gente tem aí as lutas de classe, é um respingo do crítico, é o respingo do crítico, né? A gente tem marxismo, então vieram aí pelas artes, a linguística, a matemática, e aí, então, depois veio a teoria, né, o movimento social da pedagogia. Aí a gente pode lembrar do Anísio Teixeira, tá bom, gente? Do maravilhoso Anísio Teixeira, certo? A gente tem dentro da teoria pós-crítica uma teoria chamada pós-estruturalismo. Minha língua hoje está enrolada. Falei outras línguas, então. Pós-estruturalismo. Então, ela veio para acabar com as teorias sólidas e inabaláveis da modernidade marxista, dando voz a Foucault, Derrida e Deleuze. Vocês já devem ter visto em algum momento na pedagogia, certo?
A gente tem mais um pouquinho de teoria. Claro, por que a gente tem tanta teoria, né? Dentro da teoria. Porque a gente tem mais gente pensando sobre a educação, sobre a sociedade, para que serve o objetivo da sociedade, para que serve a escola, para que serve a educação dentro das escolas? Por que as crianças têm que ir à escola, né? Porque, na verdade, a gente precisa formar cidadãos, né? E a gente precisa fazer com que esse cidadão, ele saiba viver em sociedade, seguir as regras, né? E tudo isso a gente aprende dentro da escola, tá bom? E fora que a gente faz com que a criança seja provocada o tempo todo a pensar, a escrever, a ajudar o colega, né? A fazer coisas que uma pessoa, para viver em sociedade e seguir as regras, devem seguir, certo? Devem saber. A gente tem a teoria pós-colonial, que a gente consegue ver o mundo como uma aldeia, assim como o brasileiro ele chega lá em Portugal, com o discurso de que o Portugal havia invadido a sua terra, e agora é o contrário. Então, pensar nesses movimentos migratórios. Então, quando a gente vai a Portugal, a gente quer, na verdade, que lá em Portugal eles falem português brasileiro, mas eles não vão fazer isso, certo? Da mesma forma que a gente sente quando o português ou qualquer outro estrangeiro vem para cá, a gente sente que nossa terra foi invadida, tá? A nossa terra foi invadida desde a descoberta, porque ela só é descoberta porque alguém invadiu, na verdade. Como que os índios que estavam aqui, na verdade, eles iriam modernizar, modificar, melhorar, aperfeiçoar, popularizar, né? E como que eles iriam também descobrir outras coisas, só se eles fossem atrás de outras coisas. Mas quais coisas, né? Os estudos culturais. A cultura europeia branca dominou o mundo e as outras foram excluídas e falar sobre cultura local. Então, na verdade, quando a gente fala de estudos culturais, a gente fala sobre uma cultura que ela foi predominante, que ela predominou também sobre outras culturas. Então, essa, por exemplo, dando ideia ainda de que quando o português veio para o Brasil, quem estavam aqui? Eram os índios, não eram outras pessoas. O que nós fizemos? Trouxemos a educação e a cultura do branco, que é do português, para sobressair a cultura deles e não a do índio mais, certo? Então, a do índio ficou lá embaixo, ele aprendeu tudo que ele tinha para aprender com o índio, usou o índio, escravizou o índio, que é essa a real, né? A realidade que aconteceu. E aí, então, tchau e bênção, vocês foram importantes, agora não são mais. E esse é um reflexo que a gente vê até hoje. Vamos pensar no que está acontecendo com as aldeias dos índios aqui no Brasil. Mata Atlântica, Amazônia, né? Roraima, Amapá e por aí vai. Certo, gente? Só a gente pensar um pouquinho sobre os índios hoje, onde eles estão e por que a galera não quer olhar para os índios, certo? A gente tem a teoria do gênero, né? Que é a teoria queer, que é quando a gente fala do exótico, do estranho, né? Por exemplo, quando a gente sai daquela zona de conforto. Então, eu não gosto muito dessa palavra zona de conforto quando a gente fala de gênero, tá bom? Quando a gente discute relação de gênero, quando a gente discute o gênero. Porque quando a gente discute o gênero, a gente não está discutindo o exótico, o estranho. Nem alguém que está fantasiado, é muito diferente, né? Mas vamos pensar que essa teoria, ela não foi construída hoje, ela foi construída aí meados de 1900, então eles vêm com essa teoria e essas nomenclaturas, tá bom? Então a nomenclatura que eles dão para essa época, tá bom, gente? Não é para vocês usarem. Opa, participação especial da tigresa. A gente tem aí o exótico, o estranho, alguém que vai para a sala de aula e se fantasia, tira as pessoas da zona de conforto, discute gênero e relação de gênero, tá bom? Então é a tal da teoria queer, é aonde trabalha com o que é diferente da sua, entre aspas, normalidade, tá bom? Eu estou usando esses termos porque esses termos são usados nessa época. A gente não vai usar o termo normal e anormal, ok, gente?
Pelo amor de Deus, pedagogas do futuro, não usem esse termo. Ele é normal e ele é anormal, ok? É errado, incorreto, é de uma discriminação total, dependendo para quem você está usando, é homofobia sim, e não é mimimi, ok? Vamos lá. Multicultural. Esse é mais fácil de entender, certo? Identidade pós-moderna, onde a gente tem uma cultura bastante abrangente, a gente tem uma cultura de massa, a gente tem uma cultura erudita. Cultura de massa, cultura popular. Vamos pensar no funk? Ok. Cultura erudita, cultura mais formal. Então, vamos pensar na bossa nova, vamos pensar num clássico. Num clássico, não numa música clássica de Chico Buarque. A gente está pensando numa música clássica mesmo. Opa, aqui não. A gente está pensando numa música clássica mesmo, dessas de concerto musical, tá bom? A sociedade do pós-crítico, ela tem cor, ela tem cara e ela tem gênero. A teoria do pós-crítico, ela está mais próxima da nossa realidade, porque ela dá voz a todo mundo. E é isso que a gente tem em sala de aula, não é verdade, meninas? Quando a gente vai para a sala de aula que eu estou dizendo, tanto essa ambiente virtual como presencial, porque para mim não tem diferença. A gente conversa do mesmo jeito, não é verdade? E tem que ser assim. Então, quando a gente vai para uma sala de aula, a gente não escuta vocês, nós professores, por exemplo, eu escuto. A gente não quer discutir sobre coisas que acontecem no dia a dia, a gente não sabe mais ou menos o que uma pensa sobre política, sobre a pandemia, enfim, sobre as coisas da vida. Então, essa cultura universal aí, a gente sabe mais ou menos, não é verdade? Por quê? Porque hoje a gente trabalha com essa teoria, mais ou menos com essa teoria do pós-crítico. É que tem muita coisa que a gente precisa mudar ainda, certo? Então, a gente trabalha com cor, com cara, com gênero, a gente trabalha com essas pessoas, a gente dá voz para essas pessoas, e é assim que deve funcionar. Ideias de razão, ciência, racionalidade, progresso constante, e aí, então, eles estão, claro, ligados o tempo todo, ligados com a sociedade, tá bom? Ligados com tudo que acontece depois da pós-crítica, certo? Não tem relação com a sociedade perfeita, não existe aqui um sonho iluminista, como houve na geração do iluminismo, lá nos franceses, tá bom? Há um pesadelo de uma sociedade totalitária, burocrática, organizada, aquela coisa chata. E essa sociedade burocrática, ela aconteceu durante muito tempo, até vir a modernidade do computador, onde as coisas ficaram mais fáceis de serem resolvidas. Lembra que quando a gente tinha aqui em alguma sessão pública, algum departamento público resolver alguma questão burocrática, demorava o dia inteiro para resolver aquilo, e olha lá, né? Enfim, tinha que fazer um papel, bater carimbo num lugar, em outro, e aí, então, realmente era burocrática, eu diria burocrática, certo? E a gente tem aqui dois caras mega importantes que falam sobre essa teoria do pós-crítico, que é a teoria do Lacan e do Freud, né? Então, a gente tem psicologia envolvida. Claro que a gente está falando de pessoas, tem que ter, né? Então, o sujeito, ele é fundamentalmente fragmentado, ele não é o centro das ações sociais. Quando a gente pensa isso, a gente está pensando em qualquer pessoa que ela é dividida. Então, ela não é o centro da ação social. Vamos pensar hoje na pandemia. O que aconteceu com as pessoas que não tinham dinheiro? Não é verdade? Elas foram esquecidas, abandonadas, elas ficaram mais sem dinheiro ainda, né? Por quê? Porque elas não são o centro da ação social. Então, ele não pensa, então ele não produz. Ele é pensado, então por isso ele é produzido. Ele é dirigido a partir do exterior, pelas estruturas e instituições e pelo discurso. Então, na verdade, todo mundo vai falar para ele, olha, o que você tem que fazer, como você tem que sentir, aonde você tem que ir. E aí, então, a gente tem um sujeito social, certo? Ele privilegia a mestiçagem, o hibridismo de culturas e estilos de vida. Então, aqui, Lacan e Freud, eles são super a favor da mestiçagem, do hibridismo e da cultura e estilos de vida, certo? A gente tem a ideia de mudança de paradigmas, a gente tem algumas críticas dos padrões considerados muito rígidos,
Rompimento à lógica positivista, ainda bem. A gente tem a tentativa de dar voz a subalternos excluídos de uma sistema totalizante padronizada situação. Então, a gente tem a voz daquelas pessoas que nunca são ouvidas, né? Dos negros que foram escravizados, das pessoas que trabalham nas fábricas, naquelas mulheres que trabalham 12 horas para ganhar pouco, né? E a gente tem a superação das verdades absolutas, que elas, na verdade, não existem, certo? A gente pode duvidar dessas verdades absolutas, a não ser essas que a gente encontra dentro da matemática. Então, o currículo existente, ele é linear, sequencial e estático, certo? A gente tem uma disciplina que é fragmentada, que é separada entre o conhecimento científico e o conhecimento do cotidiano. A gente tem isso ainda. Segue fielmente as grandes narrativas da ciência, e aí, então, a gente leva essas narrativas como grandes verdades, né? Bom, a teoria pós-crítica, ela desconfia desses impulsos todos, né? Ela se fundamenta na vontade do domínio de controle de conhecimento moderno, tá? Então, ela se constitui um ataque à própria ideia da educação. Então, a teoria pós-crítica, ela tem uma ideia, mas, na verdade, ela se opõe à mesma ideia porque ela está sempre em movimento, ela está sempre questionando, ela está sempre querendo ressignificar a sociedade, as pessoas e a educação, tá bom? Isso tudo que eu falei resume esse slide. A gente tem desconstrução do binarismo, que constitui alguns conhecimentos. E aí, então, a gente entra aqui numa discussão bastante atual, né? Que vai em todas as áreas do conhecimento, a gente pode pensar, né? Quando a gente fala do macho, da fêmea, do branco, do negro, do que é científico e não científico, a gente está falando de binarismo, né? Então, a gente está falando de bi, que significam dois, né? E aqui, narismo significariam opostos, tá? A gente pode pensar no amor e no ódio? Poderíamos, mas não é o que a gente está tentando trazer aqui. Então, lembra que a gente falou da discussão de gênero? A gente falou agora alguns slides atrás? Então, é quando a gente pensa no macho e na fêmea. No branco e no negro, como se houvessem apenas duas raças, mas, na verdade, a gente tem várias raças e que, na verdade, não é interessante ou não é importante saber, porque não é relevante, saber de que raça você é, desde que eu olhe todos como uma única pessoa igual. Tem todos os mesmos direitos, né, deveres, são pessoas iguais e têm as mesmas oportunidades, ou pelo menos deveriam ter, né? Quando eu acho e acredito e prego de que todos têm a mesma oportunidade, eu não preciso trazer a construção do binarismo de branco e negro, tá bom? Do que é científico e do que não é científico. E a gente sabe que nem tudo que é científico, nem tudo que não é científico, né? A gente consegue provar de que aquilo acontece. E não é científico, né? Não vou no laboratório. Certo? Bom, a gente tem o currículo como um discurso, e a gente já falou um pouco disso, né? De que o discurso onde a gente não tem o binarismo, onde a gente quer dar voz à sociedade, né? Aqui são algumas questões que a gente falou no final daquela aula que fiquem à vontade para vocês refletirem, tá bom? O que as teorias pós-críticas não respondem, né? Bom, e aqui a gente tem um pouquinho sobre cada uma dessas escolas e um pouquinho dessas teorias, certo? Bom, eu vou parar a gravação por aqui, porque senão fica muito extensa para vocês também conseguirem ouvir depois, certo? A gente continua no próximo vídeo hoje.